Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco. Você não vê, mas a cada curva nós estamos com você. A gente não para. Iveco. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Ô, Denilson, claro que você fica à vontade para falar a respeito se você quiser, mas é o seguinte... Boa, chefe. Bem, se espirrar, saúde, hein? Tudo bem, Gabi? Tudo bem? Mas foi meio esquisito, rapaz. Boa tarde para você. Boa tarde, Fabião. São Paulo anunciou a demissão do Crespo 3h40. Aí anunciou o Rogério Ceni como novo contratado 6h05, 6h10. 7h42 ele já tá no campo, no Morumbi, dando treino. Você já viu alguma coisa parecida ou não? Jamais. Ouvinte do Band News FM, uma ótima tarde. Justamente um assunto que eu acho que a gente tinha que comentar, porque é a pauta aí de ontem para hoje. Não vou falar que foi surpresa a saída do Crespo, mas eu imaginava que provavelmente com uma derrota contra o Ceará hoje, aí sim aumentaria essa manifestação e de repente o Crespo sairia, porque essa repercussão da saída, a gente, enfim, uns 15 dias para cá que estão falando dessa possível saída do Crespo e tudo mais. Eu acho que agravou um pouco a situação, não digo que foi decisivo, perdão, o que eu achei errado, quando o empresário do Benítez vem a público, e aí cada um tem o direito de fazer o que quiser e se posicionar da forma que quiser, mas ele se posicionou por um cliente, se pode dizer assim, né, um atleta dele, que ele administra, que ele cuida, e aí ele tá no papel dele de defender, mas se você pegar os números do Benítez no São Paulo, são números, assim, não são números expressivos, né? A gente já tá praticamente na reta final do campeonato, final de temporada, e a gente tá sempre falando do condicionamento físico do Benítez, né? Mas só uma coisinha, empresário fala sem o aval do jogador? Isso, Fábio, boa. Acho que não. Obviamente depende do relacionamento que o cara tem, de confiança com esse empresário e a liberdade que ele tem com esse empresário. Eu sempre achei errado quando o empresário vem a público e fala, quando um familiar vem a público e fala. A gente já tem várias histórias aí de, por exemplo, esposas, né, de jogadores se pronunciarem nas redes sociais por causa de enfim, eu teve a esposa do Denis, num passado já bem distante, uma vez se posicionou falando em relação porque o Denis não jogava, o Rogério Ceni mesmo acho que machucado, não dava brecha, alguma coisa nesse sentido. Eu sempre achei errado, né? Obviamente, falando mais uma vez, cada um faz o que quiser. Por que eu acho errado? Porque quem entra em campo é o cara. Quem entra em campo é o Benítez. Naquela ocasião, quem entrava em campo era o Denis. Então, quem vai ser vaiado e quem vai ser cobrado é o jogador. Sem dúvida. Só para deixar claro, o empresário disse mais ou menos o seguinte: o Benítez só fica no São Paulo se o Crespo sair. E aí, de repente, o Crespo sai. E aí a pergunta será que teve peso essa exposição do empresário? Não sei. Acho que já era uma coisa que já vinha trabalhando a gestão de São Paulo. O diretor, ou Júlio Casari, também se pronunciou num passado não tão distante de que o Crespo continuaria. E aí esse tipo de frase vinda de diretor, eu nunca levei isso a sério, porque a gente tem historicamente o treinador, um presidente ou quem seja dentro do clube falar, num domingo depois da rodada, não, o treinador fica, aí na quarta o cara perde e o cara é mandado embora. Então a gente tem vários exemplos nesse sentido. Agora o fato a saída do Crespo, eu fiquei sabendo, e aí bate-papo com pessoas internas lá do São Paulo, que foi até sugerida a permanência do Crespo, mas a saída do preparador de goleiro e a saída do preparador físico, que parece que o relacionamento deles com os jogadores era um relacionamento péssimo, e que o São Paulo até chegou a sugerir essa permanência do Crespo, mas o Crespo, e aí mostra, obviamente, caráter, enfim, parceria com a comissão técnica, falou, poxa, não faz sentido eu ficar e os meus guerreiros irem, né? Então o Crespo acabou tomando a decisão. Chegada de Rogério Ceni. Ele já chegou com uma certa rejeição pela torcida organizada, né? Pela Independente. Tanto é que está aí nas redes sociais um manifesto do torcedor, um pedido de desculpa do Rogério Ceni, porque ele valorizou a torcida do Flamengo, e então a torcida quer eu não, enfim, entendo o lado do torcedor, o sentimento do torcedor, mas o Rogério Ceni, como treinador, tem que seguir a vida dele. E realmente ele estava num time que tem que aquela torcida tem um peso, né? Que é a torcida do Flamengo, então é natural ele fazer um elogio à torcida do Flamengo, mas jamais eu achei falta de respeito com o São Paulo e principalmente com o torcedor. Agora, tinha um apego, né? A figura. Né? Agora tudo passa, Gabi, ouvintes e Fábio, pelos resultados, né? O futebol é isso. Se o Rogério Ceni vence a partida de hoje, que já vai dirigir o time, afasta um pouquinho aí o São Paulo, que joga praticamente um confronto direto, um dos últimos confrontos que o São Paulo tem, com times que estão embaixo da tabela. Se o São Paulo vence,
e se respira um pouquinho, vai a 33, se eu não me engano, vai a 33, o Ceará tem 29, vai a 33, respira um pouquinho na competição, o torcedor já começa a ver o Rogério Ceni de uma outra forma. E para encerrar, acho que vai dar certo, porque o Rogério Ceni está muito mais maduro do que da primeira passagem como treinador. Ele teve problemas no Cruzeiro, e aí, enfim, acho que qualquer um que passasse pelo Cruzeiro teria problema. O Flamengo, ele foi campeão brasileiro e tem méritos por ter sido campeão brasileiro. O Fortaleza, ele mudou o Fortaleza de nível. Fortaleza hoje é um outro clube, um outro time, muito devido ao que o Rogério Ceni implementou lá, deixou lá de legado. E agora no São Paulo ele chega, acho que com as costas mais largas como treinador, e eu acho que ele vai conseguir fazer um trabalho interessante com o São Paulo. Sem dúvida. Aquele primeiro momento era estreia, né, dele. Ele tava entrando na Sim, função, né? Claro, começou Numa situação já delicada num time também no São Paulo. gigante, numa situação absolutamente delicada. Sim. A gente já estourou todo o tempo, mas Normal, eu queria que você né? falasse Normal, bem rapidinho sobre Sim. dois assuntos, os quais a gente não pode deixar passar. Tá. Primeiro, o Galo ganhou do Santos. Você disse ontem que pro Santos estava ótimo o empate, nem isso conseguiu, e o Galo... Quase. E o Galo cada vez mais perto do título. Sim. Esse é um. E o segundo, como o Andreas Pereira encaixou bem no Flamengo, né? Que golaço que fez ontem de falta. Você lembrou Se vira falar em um... Não, rapidinho, dois assuntos. O Andréas, eu acompanhei ele já na seleção de base. Eu já conhecia mais ou menos o trabalho dele. Seguia ele já nas redes sociais, então eu acompanhava um pouquinho dessa trajetória dele. Obviamente não tinha todo esse conteúdo pra falar dele, porque eu não acompanhava os jogos dele, né? E nenhum dos times que ele passou, praticamente ele foi titular absoluto como ele vem sendo agora. Mas é uma grata surpresa. Tanto é que o torcedor, com todo o respeito, e deixou um legado também interessante, tanto é que o torcedor não fala muito mais do Gerson. Então ele assumiu essa posição porque é um cara dinâmico, um cara que recompõe na marcação e tem feito um trabalho muito bom e foi coroado com aquele belíssimo gol de falta e que me chamou a atenção, ouvintes e Fábio e Gabi, desde 2018 o Flamengo não marcava um gol de falta. Interessante isso, né? Curioso isso, né? Um time que marca tantos gols. Ponto. Em relação ao Galo, muito difícil que o Galo perca esse título brasileiro. Muito difícil. A forma que o Galo jogou ontem, e não vou tirar os méritos do trabalho do Carille no jogo de ontem especificamente, porque era jogar por uma bola e tudo mais, conseguiu. Só que o lance, por exemplo, do pênalti, o primeiro pênalti, teve vários lances ali polêmicos de pênaltis. O primeiro lance que originou ali a interferência do VAR, se a bola entrou ou não, vira um empurrão do Lucas. E eu não achei que aquilo foi pênalti. Mas enfim, pênalti, converteu e vida que segue. Já o segundo pênalti, que o goleiro defende e o Nath faz o gol de cabeça, ali pra mim já foi claro a penalidade. Mas é muito difícil o Galo perder esse campeonato pela forma que vem jogando, o nível de confiança que tem. E o Cuca, mais uma vez, fazendo um grande trabalho com o Galo. Muito bem, e o ouvinte também não vai perder a transmissão do jogo da Seleção Brasileira hoje à noite com o Denilson Show nos comentários. Firme e forte. Não perca a hora, por E favor. amanhã a gente vai repercutir esse jogo aqui também. É isso aí, valeu. Fechou? Vocês vêm Obrigado. amanhã? Lógico. Estamos aqui. Então tá Lógico. bom. Aqui é trabalho. Valeu. Trabalho. Valeu. Até combinado.